Nós voltamos a falar do caso Adrian. William Bittar vai revelar agora as contradições de um homem que está preso. Ele é acusado de sequestrar e matar um adolescente. E são muitas as contradições. Sempre quando eu falo com o Bittar, eu sempre falo: Bittar, vamos fazer a recapitulação do crime, não é isso, Bittar? É isso, Paulo Gomes. A gente recapitula, sim. Tenho certeza que o pessoal do Cidade Alerta ainda lembra desse caso do Adrian, né? Como a gente falou, o garoto, né? O adolescente marcado para morrer, porque ele desapareceu lá no dia 16 de agosto, durante a noite, falou para a mãe que estava fazendo algumas entregas, e no falar que estava fazendo essas entregas, Paulo Gomes, ela não imaginava que ele estava envolvido no mundo do crime, que há 2 meses ele estava entregando drogas na região da Contenda, ali em São José dos Pinhais e também em outros municípios da região metropolitana de Curitiba. Pois bem, Paulo Gomes, depois que ele desapareceu, chegaram algumas imagens para a família. Imagens perturbadoras que nós trouxemos em primeira mão aqui no Cidade Alerta, em que o Adrian está dentro de um carro, sequestrado, em cárcere ele dentro desse carro, sendo ameaçado com uma arma na cabeça. E a todo momento ele dizendo que ele sabe que ele vai morrer porque ele tinha entrado numa região que não era dele. Inclusive a pessoa fala para ele falar o nome de outras pessoas que seriam também alvos dos crimes depois, Paulo Gomes. Mas essas pessoas, por sorte, por bem, estão bem, até porque o principal suspeito foi preso. O principal suspeito é Eric Vinícius Isidoro Rosa, o Mano XK, segundo as investigações. E por que eu falo o Mano XK? Porque não foi só a polícia agora que identificou ele como sendo XK. Uma ex-namorada dele, ao responder uma pergunta do próprio advogado de defesa, revela que conhece ele ali pelo apelido de XK. Ou seja, a casa cai para esse rapaz que está preso, está lá na penitenciária estadual de Piraquara, está preso por enquanto, e agora ele falou a primeira vez para a justiça. Foi ouvido numa audiência de instrução e julgamento nesse caso do desaparecimento do Adrian. Só que as falas dele são completamente contraditórias a tudo que a gente vai trazer aqui no Cidade Alerta. Então a gente confere essa reportagem com exclusividade a partir de agora. Como era esperado, Eric Vinícius Isidoro Rosa, apontado pela polícia como um dos responsáveis pelo sequestro, assassinato e ocultação do corpo de Adrian Rocha, de 17 anos, negou à justiça envolvimento no crime. Estou preso por uma coisa que eu não fiz, Vossa Excelência. Ele foi ouvido pela primeira vez durante a audiência de instrução e julgamento do caso. Eric respondeu apenas poucas perguntas feitas pela juíza e pelo próprio advogado de defesa. Mas, ao que parece, esqueceu só de combinar algumas respostas. Eric negou conhecer Adrian Rocha, como também negou estar na vida do crime desde que ficou preso por tráfico de drogas em São Paulo. O senhor, então, não sequestrou ele? Não. Tá, sabe quem que teria feito isso? Eu mesmo, sim, na verdade, particularmente, não porque eu não sou envolvido no crime, né, Vossa Excelência, com todo respeito. Até mesmo eu fui preso há 1 ano atrás por tráfico lá em São Paulo. Naquela época ali realmente eu estava envolvido ali no tráfico, mas não num patamar elevado para estar fazendo esse tipo de coisa, né? No entanto, tramita aqui no Paraná outro envolvimento dele com o tráfico no ano passado. Mas vamos aos pontos mais relevantes das respostas dele à juíza e ao advogado. Primeiro, quando ele fala que nunca foi chamado de XK. Na região que eu moro, no bairro que eu moro, o pessoal me chama de gordinho. Mas esse XK e o Mano Abel eu não conheço. Eu nunca ouvi esses esses apelidos que fala, né, na minha vida. Eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Bom, quem vai apontar aqui a contradição é a ex-namorada dele, que também foi ouvida pela justiça. Ela, inclusive, faz a revelação de que Eric é o Mano XK em uma pergunta feita pelo próprio advogado do Eric. Você sabe o apelido do Eric? Como que ia chamar com ele na época que estava com ele? Era XT, alguma coisa parecida. Não era DJ Eric que você relatou no seu depoimento na delegacia? Ele dizia trabalhar como DJ antes de eu descobrir as coisas, sim, mas eu nunca falei que esse era o apelido dele. O apelido dele era XT, eu falei isso no meu depoimento na delegacia. XT, XK, sei lá. XC o que? XK, Silvério? XK. Tô aqui com o Mano XK e com o Mano Abel. Vamos para a segunda contradição. Eric afirmou que no dia que Adrian teria desaparecido, ele estava trabalhando. Eu sou pessoa de bem, né? Eu mesmo estava trabalhando no dia,
Tava ajudando meu pai a fazer uma rampa de concreto. Mas o pai dele foi ouvido pela polícia e disse que sequer sabe com o que o filho trabalhava. Ele trabalhou ou não? Senhor, é difícil falar porque, veja só, vamos telefonando. Eu saía de manhã, eu mesmo passei de manhã, chegava à noite. Então, ele saía de manhã, voltava à noite, voltava dentro de 2, 3 dias, estava na casa da namorada, entende? Então, eu não posso afirmar com certeza se estava trabalhando ou não. Por fim, e não menos importante, Eric fala sobre possuir alguma arma. Pô, pelo amor de Deus, eu não tenho nenhum guarda-roupa, cara. Como que eu vou ter uma arma daquele tamanho, meu Deus do céu? Eu não tenho nada. Bom, aí é mais certo de que 1 mais 1 é 2. Eric aparece em um vídeo atirando. E a arma tem as mesmas características que a que aparece nos vídeos em que Adrian é ameaçado. E a própria ex-namorada dele afirma em depoimento que o rapaz que aparece atirando é o Eric. Esse vídeo aí é o Eric? É o Eric. A defesa de Eric também colocou em dúvida os áudios obtidos pela RIC TV Record, em que o irmão do acusado afirma que Eric matou o Adrian. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, sacode. Eu sei onde está o corpo e não vão achar nunca nessa vida. Então meu irmão não vai, meu irmão vai sair impune dessa história. Eu não nem ligo para essas reportagens porque eu não vou achar. Tivemos acesso a prints de conversas entre o irmão do Eric com uma outra pessoa. Nas mensagens, ele fica sabendo que nossa equipe estava procurando pelo corpo. Em um determinado momento, ele se mostra preocupado, dizendo que não podem achar. Logo depois, ele afirma que sabe onde está o corpo. E em seguida, ele chega a levantar a possibilidade de Adrian estar enterrado no próprio quintal de casa. E por último, ele diz que Eric errou e que acobertou o erro do irmão. No entanto, o irmão de Eric não foi chamado para ser ouvido no processo, ao menos por enquanto. Além de Eric, Christian Plavak, apontado pela polícia como segundo envolvido no crime, também foi acusado. Ele é considerado um foragido da justiça. No entanto, ele participou da audiência. Só que essa audiência envolvendo o processo de sequestro e cárcere privado do Adrian, sem envolver o homicídio e ocultação de cadáver. A Polícia Civil até fez o indiciamento dos réus por esses crimes, mas o Ministério Público não aceitou. E mais do que isso, devolveu tudo para a delegacia, pedindo a abertura de um novo inquérito policial. A investigação foi desenvolvida, chegamos até os autores desse sequestro, desse cárcere privado, dessa tortura. E essas pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público, não pelo homicídio, mas sim pela tortura, pelo cárcere privado, pelas condutas que eles praticaram até então. Tudo aponta para que eles tenham assassinado a vítima, tirado a vida desse rapaz. Está sendo instaurado um novo inquérito policial para apurar as circunstâncias dessa morte, no intuito de descobrir se esse rapaz foi morto, em que circunstâncias isso aconteceu, como e se isso aconteceu, onde está o corpo desse rapaz, no intuito de dar uma satisfação à família, devolver o corpo aos familiares. Só que quase 6 meses depois do desaparecimento do adolescente, o Ministério Público do Paraná sequer sabe o número do inquérito policial ou dos autos que apuram o homicídio de Adrian. Ao que parece, este caso ainda vai longe. Resta saber de que forma ele será tratado. Não é porque não há corpo que não é um crime de homicídio. Nós temos, como eu já disse, provas testemunhais, provas em vídeo, provas em áudio. Todas as provas possíveis de que Eric matou o Adrian. Nós só não temos o corpo, porque nós não achamos ainda o corpo. E pela carruagem que anda esse processo, nós não vamos conseguir achar esse corpo. Do jeito que a Polícia Civil está conduzindo esse inquérito policial, que sequer sabemos que existe de homicídio, que sequer o Ministério Público sabe se existe um inquérito policial de homicídio, nós não vamos ter isso, nós não vamos pegar esse corpo, nós não vamos ter esse corpo. Tá aí, Paulo Gomes, e é um fato, querendo ou não, são 6 meses já desse desaparecimento, desse possível homicídio, ocultação de cadáver, e o tempo passando é muito mais difícil se encontrar um corpo, ainda mais fazer todo aquele trabalho de perícia para alguma identificação. Lá atrás, Paulo Gomes, nós trouxemos aqui a informação de que um corpo foi encontrado ali na BR-116, no contorno norte, ali perto do contorno norte, e, ao que tudo indica, aquela ossada não é do Adrian Rocha, seria uma ossada de uma mulher. Pelo menos essa é a informação
extraoficial que nós temos lá do Instituto de Criminalística, que a ossada já com 99% de certeza, a informação que a gente teve é que aquela ossada não é do Adrian Rocha, ou seja, o corpo dele continua sendo procurado. Com relação ao inquérito policial, nós também não sabemos, nós já questionamos inclusive qual seria esse inquérito policial que apura agora de fato o homicídio. Lá atrás a Polícia Civil indiciou o Eric e o Christian pelo homicídio e ocultação de cadáver. O Ministério Público entendeu que não haviam provas suficientes. Você entende muito mais do que eu de direito, Paulo Gomes é advogado, mas eu acho que com tudo que foi apresentado, principalmente nessa audiência de instrução, a ex-namorada falando, o pai já falou para a polícia, nós trouxemos áudios, trouxemos vídeos, trouxemos todas as contradições. Eu acho que tudo caminha para que Adrian Rocha, de fato, foi assassinado e que Eric é o principal suspeito, né, Paulo? E você veja, Bittar, dois casos que você acompanhou, né? Esse do Adrian e a da Isis, da menina Isis, né? Dois casos que guardam semelhanças no sentido de que nós não temos os corpos, né? E você tem nos dois casos suspeitos presos. Agora, claro que é o tribunal do júri que ao final vai dizer se não havendo os corpos, mesmo assim haveria condenação. Só lembrando que sim, é possível a condenação mesmo sem a existência de corpos. Vide caso Elisa Samúdio lá atrás com o jogador, né? O jogador famoso da época, não é? Então, mas o goleiro Bruno. Então, veja que são casos semelhantes que você, nos dois, fez várias reportagens. Exatamente, Paulo Gomes. É aquele negócio, não é porque não tem corpo que não tem crime. Tem crime, sim. E nos dois casos, né, como você falou da semelhança, nos dois casos são pessoas que saíram de casa, que ninguém imaginava até então. Foi a investigação que chegou ali aos principais suspeitos. No caso da Isis, um ex-namorado. No caso do Adrian ali, o possível envolvimento do tráfico de drogas. E que esses corpos, querendo ou não, Paulo Gomes, é difícil a gente falar isso, mas que querendo ou não, dificilmente vão ser encontrados, né? Se alguém não falar, ó, o corpo tá lá e eu vou falar onde tá, dificilmente vai ser encontrado. Mas que a justiça serve para isso também, para levantar todos os elementos, tudo que foi feito na investigação, durante as audiências, para entender se houve ou não o crime de assassinato. Pode não ter o corpo, mas o crime pode ter sido cometido, né? Obrigado, Bittar. Daqui a pouquinho voltamos.